Então, questão 96, já dá para ter uma noção aqui pela 8429 de 92, que é uma questão sobre improbidade administrativa baseado na LIA, né, na Lei de Improbidade Administrativa. Então, vamos à correção. De acordo com a Lei nº 8429 de 92, os agentes públicos que cometem atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário estão sujeitos à seguinte pena. Então, se você já estudou 8429, já conhece bem a lei de improbidade, a gente sabe que nós temos as condutas descritas no artigo 9º, 10 e 11. No artigo 9º, aquelas que geram enriquecimento ilícito. No 10, dano ao patrimônio, o prejuízo ao erário. E os atos que atentam contra os princípios da administração pública no artigo 11. E no 12, que nós temos as penalidades. E o 12, inciso 1, é para as condutas do 9º, o 12, inciso 2, para as condutas do 10 e 12, inciso 3, para as condutas do 11. Tá? Nós temos aquela base constitucional, que traz ali no artigo 37, parágrafo 4º, algumas medidas que podem ser impostas a quem comete ato de improbidade, e a lei ela acaba estendendo aquela relação de sanções para a aplicação de outras, além daquelas que estão na Constituição, como a multa civil, a proibição de contratar. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aí. Bom, agentes públicos que cometem atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Então é aquele segundo nível, artigo 10, para as sanções que estão no artigo 12, inciso 2. Tá? Aí ali no artigo 12, inciso 2, a gente vai encontrar se causa prejuízo, o ressarcimento integral do dano causado, eventual perda de bens e valores, caso tenha ocorrido algum tipo de enriquecimento ilícito. Temos a possibilidade de suspensão dos direitos políticos, que vai de 5 a 8 anos. Tem a multa civil, que pode ser aplicada até 2 vezes o valor do prejuízo causado. Temos a proibição de contratar com o poder público, que vai ser fixado ali, nesse caso, 5 anos, né? Um prazo lá de 5 anos, proibição de contratar. Temos também a perda da função pública. Essas são as sanções que nós temos lá no artigo 12, inciso 2. Bom, perda dos direitos políticos de 3 a 5 anos, não. Isso aqui é para aqueles atos que atentam contra os princípios da administração pública. Pagamento de multa civil até 100 vezes o valor da remuneração é a mesma coisa. É a multa civil para aquele que viola o princípio. Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Está aqui, tá? E aqui ainda botou perda, não é perda, é suspensão. O gabarito está aqui. Artigo 12, inciso 2, você confere lá. Bom, pagamento de multa civil até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Isso aqui é para aqueles que praticam atos de improbidade administrativa e quiseram enriquecimento ilícito. E proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 3 anos é a mesma coisa em relação, melhor, é a punição que pode ser aplicada, mais uma vez, por aqueles atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Beleza? Então, enfim, a banca ela vai entrar nessas sanções pontualmente. É uma coisinha meio chata, mas ela já ao menos indica que houve o tal do prejuízo ao erário. Então a gente tem que trabalhar com 12, inciso 2. Se você fez o meu módulo de improbidade, você sabe que a gente fez ali um quadrinho para poder facilitar a assimilação dessa parte de improbidade. Tá? Se você já estudou comigo alguma vez, eu sempre faço esse quadrinho. Ok? Bom, enfim, fica aí na nossa questão 96, o gabarito realmente letra C de casa. E eu peço que você identifique lá o artigo 12, inciso 2 da Lei 8429 de 92, que é por ali que sai o nosso gabarito. Vamos em frente. Questão 97. Já dá para perceber pela palavrinha lá que é 8.112, né? A parte de provimento, ali do artigo 8º, e o trabalho específico que é feito a partir ali do artigo 10, que fala de nomeação, depois temos o 24, que fala de readaptação, e assim vai, tá? A gente já comentou um pouco sobre as formas de provimento recentemente, e agora a gente vai aprofundar um pouquinho isso, né? Lembrando, o provimento é uma manifestação de vontade da administração que visa colocar alguém na titularidade de um cargo.
né, o provimento originário é a nomeação, e nós temos as demais formas de improvimento, cada uma relacionada com um tipo específico. Então vamos lá. Provimento é o ato pelo qual se efetua o preenchimento do cargo com a designação de seu titular. Na coluna 1, constam algumas formas de provimento segundo a Lei 8.112 de 90. Estabeleça a correta correspondência com as características da coluna 2. Então já conversamos recentemente sobre isso. A reversão e retorno da aposentadoria, normalmente a aposentadoria por invalidez, mas também se admite em relação à aposentadoria voluntária, preencher os requisitos, lá do artigo 25. A reintegração ela está inclusive na própria Constituição, é o retorno daquele servidor estável que foi injustamente demitido no serviço público. Tá? E a gente vai encontrar isso no artigo 28, que tem todo um trâmite, né, todo um cuidado que a gente tem que ter, porque tem a situação do cara que está sendo reintegrado e a situação daquele que está eventualmente ocupando o cargo daquele que está sendo reintegrado. Então, tem que se tomar o cuidado. E a recondução é o retorno ao cargo anterior, que pode ser decorrência de uma reintegração, onde o atual ocupante é reconduzido ao cargo anterior, por ser estável em função de um cargo anterior. Também é possível aquele indivíduo que está no estágio probatório relativo ao segundo cargo, eventualmente ele sendo reprovado nesse estágio probatório, ele vai ser reconduzido ao cargo anterior, se já foi estável no serviço público, decorrente de um cargo anterior. Então a recondução ela envolve o retorno ao cargo anterior por algumas situações que estão previstas lá no artigo 29 da 8.112. Então vamos analisar aí as comparações, para a gente chegar no gabarito. Então, retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado por inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Aqui a gente já sabe que é o 3, né? Acabamos de falar, é o 3. O próximo, retorno de servidor aposentado à atividade, desde que, por interesse da administração, haja cargo vago. Aquela outra, o retorno da aposentadoria voluntária. Aí você vai ver isso lá no artigo 25, inciso 2, da 8.112. Então é reversão. Aqui é 1. Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial. Então reintegração. Então fica 3, 1, 2, né? 3, 1, 2. Vamos ver onde temos o nosso gabarito. Onde que ele bate aqui, né? 3, 1, 2. 3, 1, 2. Gabarito, letra D de dado. Questãozinha interessante, né? Mas, enfim, soubesse uma, já era um bom caminho andado, né? Soubesse lá de cara que o que é a recondução, já matava, né? Porque não tem outra que comece com 3. Beleza? Vamos em frente. Vai ver que a banca gosta dessa parte aí de provimento, né? Lá pela Lei 8.112. Mais uma vez ela aqui. Agora ela está indo pela parte da penalidade, né? Eu costumo dizer quando a gente estuda o estatuto que fazendo ali uma estatística de questões de 8.112 que são exigidas em concurso público, a gente encontra o primeiro lugar, né, digamos assim, maior volume é a parte do regime disciplinar. E o segundo grupo, né, seria essa parte justamente que envolve a entrada no cargo, provimento, vacância, investidura, etc. Posse, exercício. E aqui estamos na parte do regime disciplinar, lá no finalzinho. Segundo a Lei 8.112 de 90, qual é a penalidade aplicada ao servidor que promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição? Bom, manifestação de apreço ou desapreço é uma proibição estabelecida, tá? Uma proibição que está estabelecida logo no início. Ali não me recordo exatamente o inciso, mas é o artigo 117, logo os primeiros incisos. Até o inciso 8 ele deve estar por ali. Então, manifestação de apreço e desapreço, se a gente fizer uma comparação com o artigo 129, que fala sobre a advertência, você vai perceber que a advertência ela é aplicada naquelas condutas que estão descritas no artigo 117, do inciso 1 ao 8. Do 9 ao 16 é demissão, 17 e 18 é suspensão, e a 19 também é advertência. Então, manifestação de apreço ou desapreço está enquadrada ali entre 1 e 8. E por isso, a punição aplicável pelo artigo 129, fazendo as devidas remissões, é a punição de advertência. Ok? Bom, aí você pode, professor, tem que identificar uma a uma essas condutas e tal, e fazer a relação com a penalidade? Olha, eu acho que você tem muita coisa para estudar. Se você for
né, utilizar, né, o seu esforço de memorização para gravar tudo isso, talvez outras informações fiquem de fora. Então, você tem que sempre ter um método para te facilitar nessas situações assim mais exigentes do ponto de vista da memorização. Eu vou passar para você o que normalmente eu passo nas aulas teóricas e o que eu utilizava muito na prática. A grande maioria das condutas elas vão gerar advertência, tá? Se não houver assim uma situação mais grave, é passível de uma aplicação de uma punição mais severa, mas as questões elas vão trabalhar em cima dessa regra. Então, a advertência é a punição mais presente. Ela vai ser aplicada em todos os casos de violação de deveres do 116. No 117, ela vai ser aplicada do inciso 1 ao 8 e vai ser aplicada no 19. Então, resta que a gente saiba do 9 ao 17. O restante é tudo advertência. Então, do 9 ao 17, a gente tem do 9 ao 18, né? Do 9 ao 16, demissão. Isso aí tem que ter uma boa noção. 17 e 18 é a suspensão. Essas você tem que saber efetivamente. Tem que assimilar essas. E a 19 é a advertência de novo, então não precisa. Então tem que saber de suspensão, que são apenas duas, e ter uma boa noção da demissão. O restante você dá uma leitura para poder ficar aí, né, atento àquilo que se exige, mas não é a preocupação maior em memorizar tudo. É você saber que existe aquele dever, existe aquela proibição, mas fica lá no subconsciente que é advertência. Agora, memorizar mesmo, as de suspensão e, se possível, as de demissão. Beleza? E aí a gente sai por exclusão, como nós fizemos aqui. Eu, particularmente, não sei qual é o inciso de cabeça, mas eu sei que ele não está inserido naqueles que geram demissão, nem naqueles que geram suspensão. Então, é fácil da gente chegar à ideia de que é advertência. Tudo bem? Então, gabarito do 98, letra D de dado. Vamos em frente. Próxima questão, 99. Falando aí de princípios, né? Na hipótese de prefeito que delibera desapropriar área de seu desafeto para edificar hospital municipal, verifica-se do ponto de vista material ofensa ao seguinte princípio da administração pública. Bom, essa ideia de atuar para prejudicar outra pessoa, normalmente você está utilizando a sua função pública em benefício próprio, em benefício particular, e não em favor ao interesse público. Normalmente são dois princípios que aí são agredidos. É a impessoalidade e a moralidade. Tá? Vamos ver o que essa questão ela nos traz. Bom, motivação não está claro aqui em relação a isso. Moralidade está aqui, é um bom indício de gabarito. Legalidade não está aqui afirmando que, né, em sentido amplo da palavra, há um ilícito, né, mas não há uma violação específica a um texto de lei que seria legalidade formal. Devido ao processo legal, não há orientação nesse sentido. Inalienabilidade dos bens públicos, aqui não está falando nem em alienação, para que isso seja o nosso gabarito. Tá? Eu, particularmente, eu gosto mais da impessoalidade. Você utilizar a função pública não em benefício particular, e sim preponderantemente para satisfazer o interesse coletivo, que essa é a orientação principal. Mas, né, a gente sabe que a impessoalidade, nesse contexto, ela está muito próxima da moralidade e fica entre uma e outra. Como aqui nós só temos a moralidade, a letra B é o nosso gabarito. O que a gente tem visto aí em questões, inclusive, de outras bancas, é que eles botam os dois, impessoalidade e moralidade juntos, para formar o nosso gabarito. Tudo bem? Mas aqui, como nós temos apenas a moralidade, a gente marca a letra B, sem maiores discussões. Eu falar para você, se tivesse moralidade em um e impessoalidade em outro. Aí, meu amigo, aí é complicado, né? Que tanto pode ser um quanto pode ser outro. Eu iria na impessoalidade. Seria mais fácil de defender um recurso, caso o gabarito fosse moralidade. Tudo bem? E vice-versa. Eu também poderia fazer o recurso, mas eu ainda preferiria marcar impessoalidade em detrimento da moralidade. Beleza? Então, gabarito aí, letra B de bola. Vamos em frente, ultrapassando a barreira aí das 100 questões, chegando aí na nossa 100ª questão.
Já dá para ver que é Constituição Federal, né? Questão 100. Segundo a Constituição Federal, ressalvados os casos especificados na legislação, estão obrigados a contratar obras, serviços, compras e alienações mediante processo de licitação pública apenas. Apenas. Bom, vamos ver. Os órgãos da administração direta? Não, engloba toda a administração pública, direta ou indireta. Se a gente for lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição. Então eu peço que você dê uma olhadinha lá no 37, inciso 21. Tá? Aqui é uma questão que está baseada na Constituição, mas tem a ver com licitação pública, né? Mas pode ser cobrada em uma questão, em uma prova que não exige a licitação, exige apenas do 37 ao 41, porque está no 37, inciso 21. Então, os órgãos da administração direta, não somente eles. As empresas públicas e autarquias, elas têm que fazer, mas não apenas. As pessoas jurídicas, pessoas de direito público de capacidade política, bem como as autarquias, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as fundações governamentais. O gabarito provavelmente vai ser por aqui, tá? Depois eu vou explicar. Letra D, as pessoas de direito público de capacidade política, não somente elas. E as entidades da administração indireta, mais uma vez, não somente elas. Então, a administração pública direta e indireta. Quando ele fala assim, ó, pessoa jurídica de direito público, é União, Estado, Distrito Federal e municípios. Aí, quando ele fala de capacidade política, é o mesmo pessoal, porque são eles que têm ali a capacidade de tomar decisões políticas, né, de guiar as políticas de governo, onde nós temos efetivamente governantes, há uma legitimidade popular na atuação daquela instituição. O que não ocorre com as autarquias, que também são pessoas jurídicas de direito público, mas elas não são dotadas de capacidade política, de aptidão política, porque ali nós não temos um agente político com a aptidão para tomar decisões de cunho governamental ou de cunho político, tá? Mas enfim, aqui que está certo, porque aqui ele fala administração pública direta, depois ele fala autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações governamentais. Aí fundações governamentais seriam as fundações instituídas pelo poder público, todas que estão lá no artigo 37, inciso 19. Esses seriam a Fundação Pública de Direito Público e a Fundação Pública de Direito Privado, ambas integrantes da administração indireta dos entes da federação. Então, realmente, o gabarito aí fica na letra C. Letra C de casa. Tá? E faz a sua anotação aí para o artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição Federal. Beleza? Lembrando só a divergência que há, né, em relação à sociedade de economia mista e empresa pública que exerce atividade econômica, elas têm que licitar. A divergência é sobre a legislação, né? Todas as demais vão levar as licitações pela Lei 8.666 de 93 ou pela 10.520 de 2002, e essas deveriam ter, as estatais econômicas deveriam ter uma legislação específica, mas na prática essa lei não existe. Aí surge uma divergência doutrinária acerca do que fazer em relação à licitação dessas instituições. Tudo bem? Vamos seguindo. Questão 101. O reingresso de servidor aposentado no serviço público, quando subsistentes os motivos determinantes de sua aposentadoria por invalidez, verificar na inspeção médica oficial ou por solicitação voluntária do aposentado, a critério da administração, conforme previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia, denomina-se... Bom, a questão está aqui porque ela se aplica também ao Estatuto Federal, tá? E essa forma de provimento, tradicionalmente, ela é a reversão. A gente acabou de falar das formas de provimento, né? E a reversão é a forma de provimento que está relacionada com o retorno da aposentadoria. Tá? E, ao que parece, né, o Estatuto de Rondônia está na mesma linha da 8.112. Muitas vezes esses estatutos de estados e municípios, eles são colou da Lei 8.112. Caramba, vai dar trabalho. Pega a 8.112, muda a lei que tiver que mudar e vira o Estatuto dos nossos servidores. E por que você está falando isso? Porque aqui também há uma hipótese, né, de solicitação voluntária do aposentado. Tá? Mas enfim, está relacionado com a aposentadoria por invalidez. Então, tanto a administração pode determinar a
de avaliação do servidor, como o próprio servidor ele pode pretender essa avaliação. Tudo bem? Então, realmente aí, ó, gabarito é a letra D, e se o concurso seu é um concurso federal, peço que você dê uma olhada lá no artigo 25 da Lei 8.112 para poder olhar todos os parâmetros da reversão para o servidor público federal. Tudo bem? Vamos em frente. Questão 102. Em conformidade com a Constituição Federal, o servidor público estável só perderá o cargo. Bom, aí nós estamos falando de uma situação que envolve a Constituição, obviamente, está ali no mesmo enunciado, e em relação ao servidor estável, que é uma perspectiva de permanência no serviço público, nós temos que isso não é algo absoluto. Existem 4 situações constitucionais aonde o servidor estável pode vir a perder o cargo a contragosto da sua vontade. Tá? 3 delas estão lá no artigo 41, parágrafo 1º, que é a sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar com ampla defesa e avaliação periódica de desempenho, também na forma de lei complementar com ampla defesa, envolvendo aquela questão da eficiência do servidor, e o excesso de gastos com pessoal, que estará lá no artigo 169, parágrafo 4º, também da Constituição Federal, que envolve um limite de gastos com pessoal que, se for ultrapassado, vai determinar o corte de pessoal e pode chegar a atingir o estável, que é difícil de acontecer, mas ao menos está previsto. Então tá assim. Item 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Tá ok. Tá, parágrafo 1º lá do artigo 41. 2. Então aqui tá ok, né? Vou marcar aqui que tá ok. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Também perfeito, está lá no 41. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica e desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Perfeito. 4. Em virtude de demissão pela chefia imediata, mediante avaliação e desempenho por esta realizada. Aí não rola, né? Não tem essa previsão na Constituição Federal. Então o gabarito será o quê? 1, 2 e 3. Dá uma olhadinha aqui, certinho. Perfeito, né? Gabarito aqui, letra D de dado. Tudo bem?